Eles revolucionaram a música nos anos 80. Influenciaram milhares de bandas no mundo todo, inclusive no Brasil. Falavam abertamente sobre dores, tristezas e frustrações. Mas o que foi bom durou pouco, com uma série de brigas e atritos de músicos que não se falam até hoje. Conheça agora a história de uma das bandas mais influentes da história do rock. Em 1982, o guitarrista Johnny Marr, com apenas 19 anos, tomou coragem, respirou fundo e foi bater na porta de Stephen Morrissey, um cara que ele conhecia lá da juventude, que tinha os mesmos gostos de música, né, do punk rock e depois do post-punk, de bandas como, por exemplo, Joy Division, e que ele sabia que era um grande poeta, né, tinha escrito muitas poesias e até mesmo livros. Ele pensou que a guitarra que ele tocava, o estilo que ele tocava, e a voz e a capacidade de compor de Morrissey poderia ser uma união capaz de fazer músicas muito bacanas. Ele então, como eu falei, em 82, em Manchester, na Inglaterra, bateu a porta de Morrissey e convidou ele para fazer parte de uma banda. No dia seguinte, Morrissey ligou para ele e falou: "Tudo bem, eu topo". E os dois então se juntaram a alguns amigos da época, o baixista Pomfret e também o baterista Simon, para fazer alguns ensaios, produzir algumas músicas que no começo eram feitas, né, ensaiadas no porão da casa do guitarrista Johnny Marr. Desde o começo a ideia era fazer músicas realmente chocantes, que falassem sobre temas que não eram muito abordados por um certo incômodo, né, da sociedade e da população. Portanto, eles escreveram como demo, né, como as duas primeiras músicas para gravar fitas demo, as músicas The Hand That Rocks the Cradle e Suffer Little Children. De nome para a banda, eles aceitaram uma sugestão de Morrissey, The Smiths, ou seja, né, um sobrenome extremamente popular na Inglaterra. Seria como os Silvas aqui no Brasil. Isso porque Morrissey acreditava que o comum, né, o popular, o cidadão normal do dia a dia era algo a ser exaltado, mas deu início então a uma série de negativas para os The Smiths, a começar pela gravadora Factory, que não gostou nem um pouco do que ouviu, não entendeu o estilo e de fato negou aí qualquer tipo de contrato com esse grupo. Mas eles não desistiram e gravaram uma das músicas que ficaria mais famosas no futuro aí dos Smiths, What Difference Does It Make? E a segunda negativa que eles receberam foi da excelente, né, da extremamente conhecida gravadora EMI, que novamente não soube apreciar, não entendeu o que os The Smiths estavam apresentando ali e negou qualquer gravação com o grupo. E no meio do caminho houve duas mudanças. O baterista Simon, que não tinha interesse em seguir com a banda, saiu para a entrada do baterista Mike. O mesmo aconteceu com o baixo, que ficou nas mãos de Andy Rourke. Agora sim, os The Smiths estavam com seu grupo oficial e original. Mas se não estava dando certo com as gravadoras do mainstream, eles buscaram então o independente. E foi assim que conseguiram um selo independente, né, chamado Rough Trade, lá em Londres, que eles conseguiram gravar a sua primeira música, Hand in Glove. O impacto depois dessa música gerou uma entrevista e também apresentação lá na BBC, simplesmente a principal emissora de rádio da Inglaterra. E com isso, eles conseguiram, com a mesma gravadora, gravar o primeiro álbum com o nome The Smiths. Logo nesse disco já estavam músicas excelentes como This Charming Man e Heaven Know I'm Miserable Now. Morrissey também começou a aflorar com seu lado militante, tanto é que em 1985 o grupo lança o álbum Meat is Murder e anuncia então que todos eles se tornaram vegetarianos. Dentro desse disco também há músicas maravilhosas, como por exemplo That Joke Isn't Funny Anymore
Chega o ano de 86 e aí sim a afirmação dos Smiths. E o momento em que essa banda sai então desse lado mais indie, independente, e apesar de continuar fazendo praticamente o mesmo som, acaba caindo no gosto do mainstream. E principalmente essas são as músicas que vêm parar aqui nas rádios brasileiras. As músicas do álbum de 86, chamado The Queen Is Dead. Canções como The Boy with the Thorn in His Side, a excelente There's a Light That Never Goes Out. Mas foi também em 86 que as coisas começaram a dar errado para o grupo. Isso porque eles começaram então a abusar do álcool e de outras drogas. Eles também brigaram tanto entre eles quanto com a própria gravadora. Em 87 a gota d'água e a banda acaba. Isso porque Morrissey não gostava muito de Johnny Marr estar em outros projetos, tocando também em outros grupos e para outros artistas. Além disso, os demais ali que não eram Morrissey e Johnny não aguentavam mais a briga de ego entre os dois. Eles estavam com muita vontade de produzir, de continuar escrevendo. Tanto é que o último álbum, que se chama Strange Ways Here We Come, foi lançado meses depois de o grupo decidir acabar. Com excelentes músicas, como por exemplo Girlfriend in a Coma, mais um álbum de sucesso e, curiosamente, subindo aí nos topos das paradas enquanto eles já não eram mais um grupo unido. Os Smiths começaram em 82 e acabaram em 87. Tiveram uma duração de 5 anos. Até hoje, Johnny Marr e Morrissey nunca mais se entenderam. Andy Rourke, infelizmente, faleceu agora recentemente, no ano de 2023. Mike Joyce segue com um trabalho realizado em rádios, tanto como DJ, como também como músico e apresentador. Morrissey, como muitos sabem, seguiu uma carreira solo, lançando discos próprios com suas composições. Até hoje ele se apresenta pelo mundo e é uma figura extremamente polêmica. Já Johnny Marr segue a carreira como guitarrista, inclusive se apresentando em alguns shows, como esse daqui com o The Killers. Durou pouco, mas o The Smiths com certeza deixou o seu legado para o mundo da música. E muita banda que é formada hoje em garagem, em fundo de quintal ou em porão, com certeza tem um disco dos Smiths preferido que serve de inspiração.